Para receber o benefício das saídas temporárias, o preso preenche os requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal. Nesse período em liberdade, ele continua sob a custódia do Estado. Portanto, se cometer um novo crime, o Estado também pode ser responsabilizado pelos danos causados à vítima. No Distrito Federal, 1.515 apenados do regime semiaberto puderam passar o Dia dos Pais com a família e fora da cadeia. É o chamado saidão. Passar alguns feriados e datas comemorativas em liberdade é um benefício previsto pela Lei de Execuções Penais, desde que a condenação não seja por crime hediondo. A lei é federal, mas é a unidade prisional que define quais dias serão concedidos após a autorização da Justiça. Os detentos são monitorados nesse período que podem ir para casa. Não pode frequentar bares, prostíbulos, não pode andar com outros sentenciados, com pessoas de má índole. E à noite tem que se recolher a partir das 18 horas. Nós fizemos a efetiva fiscalização, passamos na residência durante a sexta, sábado e domingo, a partir das 18 horas, em todas as residências mais de uma vez. Então, todos os internos que não estavam na residência, assim que ele voltava, nós fazíamos o recolhimento. Perdi o benefício, era recolhido, pela quebra de confiança. E após o recolhimento, ele é submetido a 10 dias de castigo e durante 6 meses não pode ser beneficiado com o novo saidão. Mesmo com tantas regras e vigilância, infelizmente, alguns aproveitam esse período de liberdade para cometer novos crimes. No Distrito Federal, dos 1.515 presos beneficiados com o saidão do Dia dos Pais, 24 não retornaram para a prisão e 9 tentaram voltar com drogas. Eles estavam em regime semiaberto, vão perder esse benefício, vão regredir de regime para o regime fechado e sendo processado pelo tráfico de droga, pegando outra pena, vai somar-se com a que já estava cumprida. E quando um condenado que fugiu da prisão ou está sob o benefício do saidão pratica um novo crime, a responsabilidade pelo dano à vítima é do Estado, que tem a missão de fiscalizar e garantir a segurança da sociedade. O Código Civil, por analogia até e apoio, estabelece no seu artigo 186 que aquele que por ação ou omissão, voluntária ou não, causar um prejuízo a outrem, responderá pela aquela perda, pelo aquele dano. Bom, e quem está aqui para falar mais sobre esse assunto é o advogado João Felipe Carvalho, especialista em direito penal. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, existe responsabilidade civil do Estado em reparar as vítimas nesse caso de crime cometido por um detento que está em saída temporária, por exemplo? A responsabilidade do Estado, ela é algo que tem que ser visto caso a caso. Em tese, a regra é que existe responsabilidade do Estado quando, por razão dele, essa vítima veio a sofrer um crime. Tem que estabelecer um nexo entre o cometimento do crime e a responsabilidade de atuação ou omissão do Estado. Então, em determinados casos, sim, o Estado pode responder. Em que caso o Estado tem responsabilidade de reparar as vítimas, então? O Estado, no caso da reparação das vítimas de crime, ele se responsabiliza quando ele, por uma ação dele ou uma omissão dele, essa vítima vem a sofrer aí um crime. Por exemplo, quando o preso deveria estar recolhido, está solto, por exemplo, em caso de um crime cometido dentro do estabelecimento penitenciário, quando um preso comete um crime contra outro preso. Nestes casos em que eles estão sob a tutela e a vigilância direta do Estado, o Estado responde também à vítima. Quer dizer também que ele responde se cometer um crime ali dentro, não só em saída temporária, nessa saída ou semiaberto, um regime desse tipo. No caso do preso foragido, todo crime que ele comete deve ser ressarcido pelo Estado? Se ele fugiu do sistema sob tutela do Estado? Certo. Neste caso, veja, o Estado falhou na missão de manter o preso dentro do estabelecimento prisional. Se o preso se esvaiu, fugiu, o Estado tem a obrigação de resgatar esse preso de volta para dentro do estabelecimento prisional. Se em fuga ou depois da fuga, este preso vem a cometer um crime, a vítima desse crime pode, sem dúvida nenhuma, pleitear contra o Estado a sua reparação civil. Por quê? Porque se o Estado tivesse feito a sua missão de manter o preso dentro da penitenciária, esse crime não teria acontecido. Veja. A vítima pede essa reparação de que forma e onde? Certo.
A vítima, ela tem várias formas de pedir essa reparação. Importante a gente entender também que, inclusive foi objeto da matéria, que o preso, quando ele está no saidão ou na saída temporária, no indulto de Natal, no regime semiaberto, o Estado deixa de ter uma vigilância direta sobre aquela pessoa. O direito de sair da penitenciária, seja qual for o motivo, ele é um direito subjetivo do preso, ou seja, o Estado cumpre a lei em tirar o preso de dentro do estabelecimento prisional e colocar ele em liberdade. Nesses casos em que o preso encontra-se fora do estabelecimento prisional, mas em razão do Estado ter feito corretamente em libertá-lo, as vítimas de um eventual crime que esse preso tenha, esse solto no caso, tenha cometido, não é de responsabilidade do Estado. Veja que neste caso o Estado não errou, não foi uma fuga, e sim um direito do preso de sair em liberdade, e neste caso a reparação da vítima é feita exclusivamente contra o agente que cometeu o crime, e não contra o Estado. Por quê? Porque era direito dele estar fora. Veja que essa é a regra. Existem algumas exceções. Ele regride de regime o detento que cometeu um crime fora do presídio? Ou mesmo dentro? Sim. Ou perde os benefícios, aliás? Sim. O crime, segundo a LEP, né, a Lei de Execuções Penais, ele é considerado uma falta grave para todos os efeitos. Então, se esse preso, ou esse indultado, ou esse em regime semiaberto, comete um crime, para a LEP ele cometeu uma falta grave. E se ele estava em regime aberto ou regime semiaberto, ele regride para o regime de cumprimento de pena anterior. Ou seja, do semiaberto ele vai para o fechado, do aberto ele vai para o semiaberto, ou seja, ele cometeu uma falta grave, um crime. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só peço um minutinho para o senhor. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com o advogado João Felipe de Carvalho, especialista em direito penal, a respeito dos crimes praticados por detentos, tanto dentro do sistema quanto fora, em saída temporária, por exemplo. Em caso do preso que adquire esse direito da saída temporária, que está em regime semiaberto, sai todo dia, volta, vai trabalhar, volta. Quando ele comete um crime, o Estado tem obrigação de reparar esse crime? A saída temporária, né, e o regime semiaberto é um direito subjetivo do preso. Então, quando ele sai, o Estado cumpre a lei em soltá-lo, e o Estado agindo corretamente, ele não tem a responsabilidade de arcar com as eventuais reparações civis provindas da vítima do crime que esse agente cometeu. Ocorre que existem exceções. Por exemplo, o preso que sai para uma saída temporária e deveria voltar, por exemplo, daqui uma semana. Se ele não volta, é dever do Estado resgatar esse preso para dentro do estabelecimento prisional. Se ele passa do período em que ele tem o direito de ficar fora da cadeia e ele comete um crime após esse período, o Estado falhou em não ter trazido esse preso de volta para a penitenciária. Então, existem jurisprudências, principalmente nos tribunais regionais e no Superior Tribunal de Justiça, que dizem que quando ele passa do tempo e ele comete um crime após esse período, a vítima do crime pode sim pedir a reparação civil do Estado, porque o Estado falhou em trazer esse preso de volta. E como as vítimas dos crimes e os seus representantes, familiares, podem buscar justiça para terem esse ressarcimento, então? Essa informação ela é muito importante, porque a reparação da vítima é um assunto que não é muito falado, que não é muito comentado. Então, é importante a gente pontuar isso. A vítima que sofreu um crime de um agente que tenha fugiu da cadeia, por exemplo, em que o Estado tem a responsabilidade. A vítima pode pedir, no próprio processo criminal, que esse agente vai responder em razão do crime cometido contra ela. Por exemplo, a vítima sofreu um roubo de uma pessoa que estava dentro do estabelecimento prisional e fugiu.
esse processo de roubo em que essa pessoa será investigada, a vítima pode solicitar a reparação civil no próprio processo criminal. Porque uma lei recente, que alterou o Código de Processo Penal, principalmente no artigo 387, inciso 4º, diz que é um dos requisitos da sentença fixar um valor mínimo para a reparação das vítimas. Então, a própria sentença que condena a pessoa pelo roubo, no caso do nosso exemplo, fixaria ali também um valor mínimo de reparação da vítima. Esse é um ponto, essa forma. Existe uma ação própria para a vítima, chamada Ação de Reparação Civil ex delito. Né? É uma ação que tem previsão no artigo 64 e seguintes do Código de Processo Penal, 63 também fala da execução. E essa ação penal, essa ação civil ex delito, ela pode acontecer, a vítima pode ingressar contra o agente que cometeu o crime, ou no caso de responsabilidade do Estado, em que viemos falando, contra o Estado. Ou seja, a responsabilidade do agente que cometeu o crime e do Estado são concorrentes. Ambos respondem. Então, o Estado é legítimo para responder uma ação em razão de um crime praticado contra a vítima, e nessa ação será mensurada todas as perdas. Se houve morte, as despesas com funeral, as perdas, a reparação civil em geral, que inclui aí pensão, que inclui aí lucros cessantes, danos emergentes e tudo que a vítima achar que sofreu de prejuízo. Ou seja, um mecanismo eficiente que deve ser proposto na justiça civil contra o Estado, no caso desses exemplos, no caso de responsabilidade do Estado, e contra o agente que, por meio de advogado, que a vítima então terá aí ser reparada do crime que sofreu. Tá ótimo, obrigada pela participação. Eu conversei com o advogado João Felipe Carvalho, que é especialista em direito penal, a respeito das saídas temporárias dos crimes praticados por esses detentos, tanto no sistema carcerário, dentro dos presídios como fora. Obrigada pela participação. Obrigado. Até uma próxima.